O político que você está sempre concordando com eles tem que desconfiar. Porque algo de errado tá ali. Né? Então o Cleitinho nunca ele discorda da maioria. Ele tá sempre concordando com a maioria. Você me desculpa, isso é uma coisa de um sujeito sem caráter. Minha referência, eu já dei uma até entrevista lá em Belo Horizonte. O Cleitinho é o luva de pedreiro da política. Ele é um influencer ridículo, popularesco, alçado a uma posição que ele não pode ter. Tua leitura de Romeu Zema e Partido Novo, Renan? Começando pelo Romeu Zema, ele fez um governo razoável aqui em Minas. Na parte fiscal, ele endereçou um problema que já vinha, vamos dizer, de mais de década rolando aqui no estado. Andou com algumas coisas na parte de segurança pública, mas parou por aí. Do ponto de vista administrativo, ele não foi um grande reformista. Padeceu de alguns problemas de influência de aliados políticos dele. Vou dar o nome aos bois aqui, o Salim Matar, lá da Localiza. A gente sabe as coisas que foram feitas ali. Mas não foi um governador ruim. É um adversário político meu no primeiro turno ali das eleições de 2026. Estará com o Flávio Bolsonaro. Provavelmente o Zema vai fechar como vice do Flávio Bolsonaro. Pelo menos é o que ele está tentando agora. Mas assim, não vou falar que ele fez uma gestão ruim. Assim como eu não falo nem que o Caiado nem que o Ratinho fizeram gestões ruins. Eu vou ficar jogando pedra neles. Muito melhor do que a média dos governadores do Brasil. Agora, Minas Gerais continua andando de lado. Segurança pública, Minas Gerais está vendo o avanço do PCC forte. Inclusive guerra de facções na capital, né? Nitidamente. A região metropolitana de Belo Horizonte está muito perigosa. E aí ele quer ter um discurso, não, eu sou bravo, vou ver o Bukele lá. Tá, você comanda a polícia de Minas. Uhum. Faça algo, né? Ele não faz, é muito esse discurso. E o que me dá raiva nele, aí já entrando no Romeu, no Zema e no Partido Novo, eles são um projeto que é um puxadinho do bolsonarismo. Então quando os Bolsonaro erram, eles não falam nada. Quando os Bolsonaro cometem um crime, eles não falam nada. Porque eles, em vez de criarem uma marca própria e criarem, vamos dizer, um espírito próprio para o eleitor, eles resolveram adotar o caminho fácil de apenas siga os Bolsonaro. Então o Partido Novo é para o PL o que o PCdoB é para o PT. Partido satélite. É o partido satélite. Eles são, assim, lembra do Schumacher e o Rubinho Barrichello? Uhum. O Bolsonaro é o Schumacher e o Rubinho Barrichello é o Zema, o Partido Novo. Eles são o Robin do Batman. Eu acho isso vergonhoso. Então, entrem logo pro PL. Qual a diferença de um político do PL para um político do Novo? Nenhuma. Entra pro PL logo. Tem uma outra pergunta aqui. Pessoal em situação de rua, você tem alguma ideia, alguma proposta nesse sentido? Muito. Aliás, ontem eu fui jantar com o pessoal. Eu comecei a ver assim, um cracudo, louco, andando no meio da rua aqui de Poços. Aí eu falei, pô, porque a cidade tá mais bonita. A última vez que eu tinha vindo aqui, a cidade não tava tão bonita. Houve uma privatização de alguns espaços turísticos. Nitidamente o atendimento melhorou. Isso salta aos olhos de todo mundo. Eu, como um Poços caldense, assim, de coração, eu fiquei feliz com o que eu vi. Agora, morador de rua aumentou aqui. Eu percebi. Ou pelo menos nas partes centrais eu vi bastante. Porque esse é um tema que me incomoda. Porque existem uma série de problemas no Brasil que a gente é leniente com uma coisa chamada urbanidade. Urbanidade é nosso convívio de sociedade. O Brasil é um país em que você tem o flanelinha que não deixa você estacionar o carro. O Brasil é o país que a pessoa vai com a caixa de som no ônibus, achando que você tem que ouvir a música porcaria dele. Ou na praia. Ou aparece aquele cara que é o flanelinha de praia que guarda as cadeiras. Se você não sentar na cadeira, ele vai dar porrada em você. O Brasil é o país que aceita o morador de rua e acha bonito. Num governo nosso, todos esses assuntos vão ser endereçados. A gente vai resolver tudo, vai ter uma lei federal para matar esse assunto. A gente vai ter que saber conviver em público. E o morador de rua não vai mais privatizar a rua. Vai funcionar assim. Morador de rua, ou você vai para albergue, tá? Ou, não, eu quero ficar na rua, eu gosto de morar aqui. Então vai preso. Ou vai para albergue, ou vai preso. A rua não é sua. O Estado tem que dar a opção do albergue pro cara. E no albergue ele tem que se cuidar e tem que ser recolocado profissionalmente. Porque ele não é uma pessoa que nós temos que ficar cuidando ad eterno. Nós não somos obrigados a cuidar de ad eterno. Ele tem que ter uma família. A família não cuidou. Então, cara, beleza. Você é um caso especial. Eventualmente a pessoa está viciada em drogas. Ela tem que ter um tratamento. Dito isso, ela não vai morar na rua. Nós pagamos impostos muito caros, todos nós, tá? Para poder andar nas ruas. As nossas ruas são sujas e ainda são tomadas por moradores de rua. Não dá. Nos Estados Unidos você tem até leis antigas sobre vadiagem. A gente tem que tratar disso sem muito... o que você está falando. Não tem nada de desumano. Desumano é eu andar na rua e não conseguir. Desumano é uma criança andar na rua e ter um sujeito pelado, gritando. Desumano é ter um usuário de crack na frente da casa de uma pessoa e o comércio fechando. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. A gente não pode aceitar. E aí, assim, é o tipo de coisa óbvia e simples que todo mundo quer ter grandes discussões. Não, uma discussão sociológica. Não tem discussão sociológica. É albergue ou lei. Redução da maioridade penal. Sou totalmente favorável. Para quanto? Para pelo menos 14 anos.
porque o recrutamento já acontece ali. O menino jovem, pobre, que em geral tira as notas baixas na escola e não tem a presença do pai, ele é justamente o maior alvo do crime organizado, e ele comete aqueles pequenos crimes, especialmente o roubo de celular, que é o crime que mais preocupa o brasileiro. Nos grandes centros urbanos, o roubo de celular é em grande parte tocado por menor de idade. E aí ele vai para a delegacia e solto. Nitidamente temos um modelo de negócios. Aborto, a favor ou contra? Eu quero manter a legislação atual. A legislação atual, ela não abre o aborto para todo mundo, como a esquerda quer. Agora, se uma mulher, ela eventualmente está correndo risco de vida, ela tem que ter... Ela vai no hospital e ela tem que ser salva, né? Então isso é uma coisa óbvia. Eu acho que a legislação atual, ela contempla o espírito cristão do brasileiro e a necessidade de proteção à vida da própria mulher. Pena de morte. Defenda a discussão aberta da pena de morte. Discussão aberta. Tá? A gente tem que, inclusive, para levar a discussão, né, o pessoal chama de janela de Overton, sobre penas muito mais pesadas, temos que discutir a pena de morte. E há uma questão, tá? Hoje, a gente tem as lideranças das principais facções, tanto o Marcinho VP, quanto o Marcola e outros, presos em presídios federais, e eles continuam dando ordem de lá. Todo ano morrem dezenas de milhares de brasileiros vítimas de homicídio, tocados por ordens que saem da cadeia por esses caras. Realmente nós temos que manter esses caras vivos? Alguém acha que é bacana, é muito cristão manter o Marcola vivo? Dezenas de milhares de pessoas estão morrendo por causa de um suposto espírito cristão que não é cristão. Isso não é cristão. Que mantém um cara como o Marcola administrando a organização criminosa PCC da cadeia. Eu acho que alguns casos muito específicos para líderes de facção, a gente tem que ter essa discussão sim. O resto é pena, prisão perpétua, penas duríssimas para bandido. Uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa, ela não pode mais ver a luz do dia. Isso para mim é uma coisa que tá dada. Ô Renan, você enquanto presidente do Missão, como é que tá essa expansão do partido, falando aqui do sul de Minas, né? Poços de Caldas e demais cidades também? Nós temos em Pouso Alegre um vereador sensacional, que é o Israel Russo. Muito bom, por sinal. Muito Deu bom. um baile naquele pessoal lá, naquele episódio. Sim. Eu sigo ele nas redes sociais, inclusive. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Já tinha comentado dele aqui, inclusive, no programa. Uhum. Ele é, assim... Que bom que você falou que sim, eu falo do concurso assim com muito orgulho. Eu fui... É o melhor vereador de Pouso Alegre. Sim. Disparado. E ele é um dos melhores vereadores do MBL. E tecnicamente falando, um dos melhores vereadores do Brasil. Eu tô falando sério, assim. Ele ele é filósofo, ele escreve, ele publica livro, ele é tradutor. Ele tem uma mente brilhante, trabalha muito, combate a corrupção, não fica no populismo barato. E dá nó tático, ele fez ali, foi um nó que ele deu nos vereadores da base. Então o Russo é uma inspiração para muita gente aqui na região. Nós vamos expandir para cá e é natural porque claramente o eleitorado daqui ele tem uma compreensão política acima da média, mesmo comparado com outras regiões de Minas Gerais ou do interior de São Paulo. A título de curiosidade, Poços é uma cidade que é logisticamente difícil. Quando chove é difícil você pegar, né, sair tem muitos morros aqui em volta para vir para cá. Nós fizemos um evento, a gente esperava que desse 70 pessoas, deu mais de 250 pessoas e eu nem divulguei disso, fiz um story. Lotou um bar, o Help Hour, peço até desculpas pros donos ali, porque a gente tem um problemão para eles de capacidade de gente e tal. E muita gente querendo montar o partido aqui e na região falou, não, vamos para Andradas, vamos tudo. A gente vai montar aqui, e aqui como tem capital humano de alta qualidade, aqui no sul de Minas, tem muita coisa boa acontecendo. No sul de Minas, em termos de produtos que são criados aqui, é fundamental. E aí entra uma outra discussão que envolve o sul de Minas. Aqui é uma das fontes de terras raras do Brasil. Quando a gente vê o Lula falando com o Trump de terras raras, eles estão falando de Poços de Caldas em grande medida. E aqui, se está discutindo terras raras, tem que discutir assim, não apenas a extração do recurso natural, como foi feito já com a Alcoa anteriormente. A gente tem que falar assim, nós vamos colocar fábricas de microchip aqui, junto. Se for fazer um acordo com qualquer outra nação, o acordo tem que passar por, vamos extrair a terra rara, vamos colocar as fábricas aqui, vamos fazer royalties para ficar sendo utilizados apenas em investimentos, não apenas em ataca na prefeitura, fazer um fundo soberano para isso e que beneficie a região. Então esse é um tema central para a gente. Na verdade, o sul de Minas, normalmente a região de Poços, ela vai estar no centro do debate político. E a gente vai precisar colocar as coisas dessa maneira.